Muitas pessoas estão falando a respeito do investimento em kitnet. Esse é um bom investimento ou ele é inadequado? Eu vou falar para você o detalhe de como você deve olhar esse investimento nesse vídeo. Meu nome é Ivan Toron, alcancei a independência financeira através do investimento em imóveis e quero ajudar você também a alcançar essa liberdade financeira. Eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros, ele está aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente. Sem mais demoras, vamos falar sobre kitnet. O que você precisa analisar para fazer um investimento acertado nessa categoria aí de investimento imobiliário. Vamos olhar então o que você precisa considerar. O investimento em kitnet, a primeira coisa que você precisa se preocupar é o terreno. O terreno, qual que é o valor geral, médio, de um terreno no Brasil. Isso, é claro, tem uma variação de região para região, porém é de se esperar que você consiga comprar aí por pelo menos R$300 um metro quadrado. Isso quer dizer que um terreno médio de 300 a 360 metros quadrados vai custar aí pelo menos R$90 mil. Então você tem que já pensar em como financiar esse ponto de partida, que é a construção, que é a área sobre a qual você vai conseguir fazer um projeto e depois erguer o seu investimento imobiliário. Então pense no custo do terreno, quantos reais um metro quadrado você conseguirá. Nesse meu exemplo hipotético, eu paguei aí R$300 um metro quadrado. Isso quer dizer que eu comprei um terreno de 300 metros quadrados por R$90 mil. E agora você vai definir o que você vai colocar em cima. Eu fiz um projeto analisando aí os custos médios gerais que o Brasil aí tem aplicação. Isso varia um pouco de cidade para cidade, mas em geral é muito comum que o CUB, o custo unitário básico de construção, fique em torno de R$1.500 um metro quadrado. Isso quer dizer o quê? Se eu coloquei num projeto 10 kitnets, uma metragem de cada uma das kitnets de 30 metros quadrados, a gente vai ter um custo de construção, apenas da construção, de R$450 mil. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um projeto de botar 30 kitnets numa área de 300 metros quadrados, naturalmente essa área subentende que eu vou ter que subir, porque eu preciso ter alguns recuos de área comum. Isso já é prevendo um projeto que às vezes é um pouco difícil de ser aprovado porque ele não tem vaga de garagem. Se eu tenho uma área de 300 metros quadrados e eu preciso construir 300 metros quadrados, naturalmente eu não vou ter vaga para as 10 unidades de kitnet que eu vou ter. Mas esse é o projeto inicial, base para a gente ter uma conversa. E eu coloquei então 10 kitnets ao valor da obra de 450 mil e somando a obra com o terreno dá o total de 540 mil. Você precisa considerar naturalmente que você vai ter custos de imobiliário. Hoje em dia a maioria dos imóveis e principalmente os imóveis com uma baixa metragem, eles são muito mais líquidos, A gente reduz a taxa de vacância à medida que você tem um apartamento, uma moradia toda mobiliada. Então é muito importante que você coloque os custos da mobília e dos eletrodomésticos dentro do seu cálculo de obra e tudo mais. Então eu coloquei um valor de R$3 mil por unidade. Isso permite que coloque uma geladeira, uma frost free, algum mobiliário que vai ter uma resistência um pouco maior. Não é nada também muito luxuoso, mas que vai ter uma resistência ao longo do tempo muito maior e vai permitir que você tenha ao longo do tempo esses custos aí melhorados, a rentabilidade sobre o seu investimento ficando razoável, você não tenha tanta manutenção. Então ao todo, o que a gente tem aqui, você gastou aí obra mais terreno mais o mobiliário, R$570 mil. Quanto que dá para alugar essa kitnet? Naturalmente isso vai variar de região para região, de cidade para cidade, mas eu coloquei nesse exemplo hipotético aí um custo, um valor de R$700 por kitnet. Então eu tenho 10 unidades de kitnets, essas 10 kitnets de 30 metros quadrados, que me dão um rendimento mensal de R$7 mil. O que isso representa em termos de rentabilidade? Falando agora de um macro, de uma forma menos detalhada, a princípio você teria R$7 mil de renda dividido pelo investimento que é de R$570 mil. Então esse investimento
estaria dando, nesse momento, aí cerca de 1,22% ao mês de rentabilidade sobre o capital. Essa rentabilidade hoje é uma rentabilidade muito adequada. É muito difícil você ter qualquer outro tipo ou outra classe de investimentos que dê uma rentabilidade de 1,22. O que a gente precisa pensar é que esse cálculo está muito subestimando as despesas. A gente tem muitas despesas importantes que não estão sendo contabilizadas nesse cálculo. Quais são essas despesas? As despesas de vacância, de administração e principalmente a despesa de condomínio. Qual que é o item que dá uma boa liquidez para o aluguel de kitnet? É você não cobrar o condomínio, né? A maioria das pessoas que gerenciam o kitnet não cobram ou cobram uma taxa irrisória, né, do condomínio, às vezes apenas para gerenciar as contas, mas não coloca um valor representativo de condomínio. O quanto que está um condomínio hoje? Né? O condomínio hoje é muito comum girar em torno de 25% a 30% do aluguel, principalmente dos imóveis aí que tem uma baixa metragem quadrada. Então, quanto seria, né, o condomínio cobrado normalmente, né, de um imóvel aí de 700 reais? Seria cobrado aí em torno de 250 a 290 reais. Isso é a diferença entre você conseguir alugar e não conseguir alugar. Se você colocar realmente o valor de 700 reais e não cobrar o condomínio, você vai ter uma possibilidade de alugar muito mais rápida. Se você cobrar, né, ele vai ficar aí concorrendo com os outros imóveis mais regulares. Qual que é o problema nessa situação? É que se você não cobrar, esse custo vai voltar para você ao longo de tempos com bastante força. Por quê? Você vai construir, vai mobiliar e essas coisas vão começar a quebrar, essas coisas vão começar a dar manutenção e você vai tirando esses gastos que você acaba não contabilizando nesse valor aqui do 1,22. É claro, se a gente for colocar aí esse percentual muito básico assim, né, de 30%, a gente vai reduzir aí essa rentabilidade sobre investimento para 0,90%. Né? 0,90% ainda é uma rentabilidade adequada. A questão daí que sobra, né, eu acho que é bom o investimento em kitnet, a questão que sobra é esse valor aqui, né, o valor de 570 mil reais ao total. Porque esse valor, naturalmente, você não tem linhas de financiamento muito longas, né? Você não consegue fazer um investimento, um financiamento de material de construção, muito menos de mão de obra, de 30 anos, de 40 anos. Isso é quase que inviável, né? Eu desconheço essa possibilidade de financiamento no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que arcar com esse valor de 570 mil reais muito rapidamente. Então você tem uma rentabilidade adequada, mas também você tem um desembolso de capital muito elevado. Essas são uma das características do investimento em kitnet. Isso não quer dizer que ele seja ruim, nem que seja bom, né? Mas que você precisa considerar. Um dos pontos que as pessoas muitas vezes subestimam do investimento em kitnet é a questão da regularização e das vagas de estacionamento. Né? Para você investir em kitnet, você precisa colocar de forma adequada com a legislação do município e, em muitos casos, as legislações municipais prevêem que cada unidade, para ser construída e depois comercializada, ela tenha uma vaga de estacionamento para cada unidade de residência autônoma. Então, se você conseguir isso, você não vai conseguir nessa área aqui, porque está muito prensada, né? Eu tenho um terreno de 300 metros quadrados e eu vou construir outros 300 metros quadrados em cima. Eu não consigo fazer isso e também dá uma área de cerca de 15 metros quadrados para cada uma das vagas. Né? Fica inviável, porque eu teria que subir muito a altura da construção. Então, esse é um outro ponto, né, o qual precisa ser considerado. Mas digamos que esse projeto aqui, né, conseguiu ser regularizado sem problema nenhum na prefeitura. Então você tem aí 10 kitnets, né, 30 metros quadrados cada uma, que elas rendem, aí mesmo colocando um desconto do condomínio, rendem ainda um percentual de 0,9%. Eu acho que desse percentual precisa destacar, aí precisa retirar um pouco, né, da taxa, pelo menos de administração e vacância,
que reduziria aí pelo menos mais 0,2, que reduziria aí 0,2 da rentabilidade. Então, ao todo teria aí uma rentabilidade projetada de 0,7% para o investimento em kitnet. Ainda assim, é um investimento razoável. Você tem que ter em mente que dá trabalho, dá uma administração, mas é um rendimento que hoje não está disponível de forma fácil. Então, esse rendimento de 0,7%, ele pode ser aí razoável, desde que você tenha em mente em como financiar, né? Como arcar com os 570 mil reais, pelo menos, né, de largada, aí com construção, obra e mobília da sua conjunto de kitnets, né, do seu investimento em kitnets. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gosta desse conteúdo de investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, se inscreva no canal, dê uma curtida no vídeo e nos ajude a alcançar mais pessoas com investimento imobiliário. Um forte abraço e até a próxima.